Olá, arquiteto! Seja muito bem-vindo ao canal Li Explica. Meu nome é Lívia, eu sou arquiteta, designer de interiores e especialista em Revit. E aqui nesse perfil eu te ajudo a projetar interiores no Revit com o método Organização e Produtividade. Esse é um bate-papo com a arquiteta, que a intenção é que a gente tenha essa conversa de uma forma descontraída sobre algum tema. E o tema desse vídeo é: será que o Revit acelera mesmo o trabalho? Ou ele é só mais um curso para sua lista? Sei que essa é uma dúvida que passa pela nossa cabeça, né? Principalmente quando a gente tá naquele momento assim de transição, que você quer melhorar de vida, você quer melhorar com a sua carreira, você quer entregar um trabalho melhor. E a gente tem aí possibilidades no mercado, isso para tudo na vida, né? A gente sempre pode escolher por um caminho ou para o outro, e é muito importante que a gente tenha uma decisão assertiva, que ela vá fazer com que a gente tenha um bom aproveitamento, um melhor aproveitamento, na verdade, né? A gente vá crescer como profissional de uma forma amplificada, de uma forma boa. E até porque a gente só tem uma vida, né? Então é muito importante realmente que essa escolha ela seja assertiva. E quando a gente fala de Revit, a gente tem uma questão realmente da atualização profissional, né? Porque no mercado você tem diversos profissionais, você tem pessoas que sabem diferentes coisas, mas o fato é que cada vez mais quem sabe BIM, quem se atualiza para o que está sendo usado no mercado, acaba que sai muito na frente. Realmente é um grande diferencial e é uma questão, às vezes, que é até difícil perceber, porque, por exemplo, quando você aplica para uma vaga, né, eu aqui no escritório, eu só contrato pessoas que trabalham com Revit. Se a pessoa sabe AutoCAD, por exemplo, isso para mim é totalmente indiferente, assim, eu realmente nem... Não é algo que tenha peso. Assim como se a pessoa também souber SketchUp, para mim é totalmente indiferente, porque eu não trabalho com isso. E o que importa mesmo é que a pessoa saiba o Revit. Então você começa a ter ali aquelas pessoas que elas vão se destacar. E até também, né, por exemplo, quando eu abro para vagas, as pessoas que sabem mais, que elas demonstram ali que elas têm mais conhecimento, elas se destacam. Então, quanto mais conhecimento você vai ter do Revit, melhor vai ficando as oportunidades. Porque eles são profissionais que eles têm esse diferencial, né? Eu tenho muitas pessoas, muitas, que sabem AutoCAD, mas não sabem Revit. Isso, para mim, por exemplo, acaba não tendo efetividade. E quando a gente aplica para uma vaga, a gente não tem o retorno. É muito raro a gente ter retorno de entrevista de emprego. Seria muito legal, realmente, hoje, né? Hoje em dia, que eu tô do outro lado, eu vejo como as coisas são diferentes, porque quando eu tava do lado de lá, às vezes eu pensava, nossa, puxa, né? Mas não custava nada dar um retorno, mas fica muito diferente quando você tá do lado de cá. Porque, por exemplo, primeiro que você acaba recebendo, né, uma quantidade boa de currículos, o que é muito legal, fico muito contente, de verdade mesmo, de coração. Todo mundo que já entrou em contato comigo, já tive várias pessoas ao longo dos anos que entraram em contato pedindo emprego, e eu fico muito feliz mesmo, assim, de ter percebido que cada um tem um lugar no mundo e pode ajudar. Então, eu já fui essa pessoa que eu pedi emprego, que eu queria muito uma oportunidade de trabalho, e hoje eu sou essa pessoa que eu posso dar oportunidade de trabalho para outras pessoas. E se você ainda está nessa fase de pedir emprego, não desista, faz parte. Inclusive, assim, realmente não desista das vagas que você realmente se interessa, porque infelizmente não tem como a gente dar retorno para todo mundo, e às vezes são coisas até meio sensíveis, assim, que não tem como a gente falar de uma forma aberta, mas fato é que esses profissionais que eles sabem essa metodologia BIM, eles vão ganhar um destaque diferente. E isso faz com que você seja mais desejado, com que você consiga também
ganhar mais, e isso tudo vai tornando ali a sua vida de uma forma gradual muito melhor. Então, quando a gente pensa no mercado, ele já deixou de pedir AutoCAD, né? Já deixou de pedir desenhos, mas sim que essa pessoa ela tenha o conhecimento, ela esteja atualizada, ela tem interesse em melhorar. Bom, e você tem também a questão que você tem aquela agilidade que o Revit pode te proporcionar, e isso não tem a ver com velocidade do clique. Ele é uma agilidade verdadeira, assim, de trabalho, e que, inclusive, também tem muito a ver com a organização que você tem. Então, tem muita gente que só sabe apertar botão no Revit, isso também acaba sendo um ponto. E quando você começa a entender como o Revit realmente funciona e faz com que ele trabalhe para você, nossa, aí sua vida ela muda muito, assim. Mas só por você já parar de ficar, né, de você ser aquela pessoa que você tem velocidade de clique ali no AutoCAD e você ser aquela pessoa que você trabalha com coisas, com elementos, isso também vai mudar completamente a forma como você trabalha, né? E isso te torna esse profissional mais desejado. Você vai ter mais tempo de vida, você vai poder atender mais clientes se você tiver uma empresa. Então, tudo vai realmente girando e mudando. Você vai ter também as melhores oportunidades que elas surgem para quem vai resolver problema e não só ser aquele executor, que esse realmente é um diferencial. Quando a gente pensa em mercado de trabalho, em o mundo como ele está hoje, as pessoas que elas param de ficar ali, né, só fazendo exatamente aquilo que é pedido e ela passa a ser realmente um resolvedor de problemas, ela é vista de uma forma muito diferente, muito desejada no mercado de modo geral. Então, isso faz com que as empresas, assim, você consegue crescer muito rápido, porque você tem uma visão global, que é o que falta para muitas pessoas. E isso o Revit também, inclusive, ele vai te dar esse senso de você olhar o projeto como um todo, sabe? Porque quando a gente fala, por exemplo, de AutoCAD, você está cuidando ali das coisas de uma forma 2D, né? E quando você começa a projetar aquilo no Revit, que você vê aquilo de forma volumétrica, como as coisas se encaixam, isso já vai te dar uma visão diferenciada do todo. Até também, né, por exemplo, quando a gente fala de obra, cliente, para, né, os profissionais que atendem clientes, nossa, olha, o que eu já vi de problema assim, porque um arquiteto fez alguma coisa e aí esqueceu que tinha uma janela ali que estava desenhada na planta, mas que ele não viu. E se ele tivesse feito aquilo no Revit, aquilo, sabe, você não teria colocado um guarda-roupa na frente da janela, sabe? Esse tipo de coisa para de acontecer. E então você começa a ter uma visão do todo e para de ser aquela pessoa assim, só que vê ali 2 palmos diante dela. Ou viver como um cavalo, né, quando ele tá com a sela, que ele só vê ali realmente aquilo que o dono quer que ele veja e você, por conta disso, você é visto de uma forma muito diferente. Você tem a valorização profissional, que ele vem do controle de processo. Então, o Revit ele vai te dar, você consegue, depois que você configura ele, que você tem um template ali muito bem estruturado e que você sabe a forma certa de você projetar, o que projetar na etapa certa, você vai ver que isso é um método extremamente replicável. E isso vai fazer com que você tenha muito sucesso profissional, de uma forma ou de outra, assim. Porque quando você monta esse processo, e é uma coisa muito chata, muito morosa, você tem que ter muita atenção. Então, por exemplo, eu venho montando o meu processo de escritório desde que ele existe. Porque eu sempre fui essa pessoa que eu entendi que eu precisava ter uma metodologia e um processo. E desde que eu abri meu escritório, eu sempre tive essa organização de ir padronizando as coisas, tudo que é replicável é padronizável. Né? Então, tudo que se repete, ele já está pronto para ter um padrão para ser seguido. E isso eu fiz ao longo desses 6 anos de forma consistente todos os dias. E não tem nada que possa bater alguém que realmente
tem prestado atenção nisso ao longo de 6 anos. É impossível. Então, desde o princípio, tudo que eu fiz, assim, de fato, eu fui montando e estruturando esses processos e testando, 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 testando. Todo dia a gente testa, porque todo dia a gente trabalha com projetos, todo dia o Revit é aberto para a gente poder fazer um projeto. E isso faz com que esse skin in the game, né, de você ter essa vivência no dia a dia, vai fazer com que o seu processo fique extremamente alinhado. E é totalmente diferente de, por exemplo, ter pegado um processo pronto. Eu nunca peguei processo de nenhuma outra empresa. Isso foi realmente o processo que eu montei ao longo desses 6 anos. Se eu for contar todo do Revit, são quase 10 anos. E desde o princípio eu já tinha realmente algumas coisas ali que eu fui seguindo, mas depois que eu abri meu escritório, foi o momento que eu falei, bom, agora eu preciso realmente que isso vá se replicando. E também pelo fato de ter colaboradores na empresa, porque eu deixo de fazer só para mim, passa de ser aquela coisa que só eu preciso entender, e passa a ser aquela coisa que qualquer um que mexa naquilo precisa entender. E isso faz com que também tenha um processo muito assertivo e direcionado daquilo que a gente faz. Então, todos os dias que eu vejo, que eu vou corrigir um projeto, por exemplo, se eu identifico ali uma oportunidade de melhorar algum processo, ele é melhorado. E isso é resultado de muita atenção, de muita paciência também. Esses processos, eventualmente, eu compartilho com algumas pessoas que eu tô conversando, dos eventos que eu vou, amigos, enfim. E eu vejo, assim, já vi várias vezes as pessoas, até depois que você conta ali em detalhes, a pessoa olha e fala, nossa, puxa, sabe, caramba, que legal. Eu também mostro alguns projetos para as pessoas que não me conhecem ainda de vez em quando, e você vê aquele olhar de, nossa, caraca, que legal, é assim que fica um projeto no Revit. E isso é muito, muito legal de ver, porque existe muito esse paradigma de que, inclusive, projeto de interiores não fica bom no Revit. E quando é batata, assim, sempre que eu mostro pra alguém, a maioria das pessoas olha e fala, nossa, você fez ele inteiro no Revit? E aí você fala, não, fiz, ó, tudo aqui, ó, todas essas 60 folhas aqui que eu tô te mostrando, elas foram todas desenvolvidas 100% no Revit. A pessoa fica assim, ó, caraca, que legal, nossa, então, puxa, que software legal. E aí a frase seguinte, ela se repete assim, de diferentes formatos, mas é sempre assim, nossa, eu queria muito aprender, eu acho muito legal, porque a pessoa tem uma consciência concreta ali do quanto aquilo é diferente. E eu mesma, eu vejo também muitos projetos de arquitetos, de mais diversos arquitetos, né? Arquitetos de famosos, arquitetos que têm muito tempo de carreira. E dá pra ver que é uma diferença muito gritante quando você mostra uma planta do Revit com textura, colorida, aquela planta assim que enche os olhos, que parece até aquela planta de Photoshop de lançamento imobiliário. É muito diferente daquela planta padrão de AutoCAD que você tem ali, só com as linhas. Então, isso faz com que as pessoas te enxerguem também diferente. A sua valorização profissional, ela cresce de uma forma absurda. E eu tenho a questão também que, no fim, o Revit ele não é um software, mas sim uma metodologia. Então, quando você sabe o Revit, você começa a projetar de uma forma diferente. Quando você tem ali... Quando a gente fala de um projeto normal, você tem ali a sua forma, a sua metodologia de projetar, e você vai seguir aquele script. E quando você tem uma situação diferente, nossa, o Revit ele muda muito. Então, por exemplo, às vezes acontece um empreiteiro vem falar para mim, Lívia, quanto que eu vou ter? Pega aí quantos metros quadrados eu vou ter que pintar aí de revestimento, né? É uma informação que em 10 minutos eu consigo passar para ele. Isso vai fazendo com que o todo ele fique de, né, você passa a projetar de uma forma diferente, você pensa de uma forma diferente. Eu não tenho problema nenhum, né? Então, um empreiteiro, um pintor, o que quer que seja, eu não tenho
Isso não demanda tempo para mim, sentar ali no computador 5 minutos e pegar aquele quantitativo, que era uma coisa que se eu tivesse, por exemplo, fazendo no AutoCAD, seria completamente diferente. Eu ter que sentar, fazer conta, jogar no Excel, sabe? E no Revit, isso é muito rápido. Então, isso você tem para tudo. Então, aqui eu dei o exemplo do empreiteiro, mas quando você vai modelar, quando você vai projetar, por exemplo, a gente tem um nosso template e a gente começa ali a desenhar o projeto. Quando a gente está desenhando o estudo preliminar, as plantas do projeto executivo, elas já estão sendo feitas de forma automática em tempo real. Isso é sensacional. Então, por exemplo, estou desenhando ali o projeto, terminei de desenhar o estudo preliminar. Se eu entrar no estudo preliminar, na planta de construir e demolir, ela já vai estar mostrando para mim qual parede vai ser demolida, qual parede vai ser construída, sem eu ter clicado em nada. Isso para de ser só um software e isso vira uma metodologia, porque você vai economizar um tempo de vida enorme. E a sua forma de projetar, ela vai mudar totalmente, os seus processos, eles vão ser muito melhorados e você vai ganhar muito tempo. Então, o Revit, ele tem essa valorização não só porque ele é moderno, mas sim porque ele resolve problemas reais do dia a dia de uma forma muito profissional, que ele vai te entregar coisas que você jamais vai conseguir entregar no AutoCAD, principalmente quando você tem um método a ser seguido, quando você sabe como fazer essa organização, isso vai te trazer muita, muita produtividade. E depois que você começa a trabalhar com Revit, não tem mais como você voltar. Depois que você vê a grandeza do Revit, você não volta mais. Isso aconteceu comigo, eu trabalhava com AutoCAD, depois de um certo tempo, alguns meses ali trabalhando com Revit, estava desenvolvendo um projeto na época trabalhava para alguém, e quando eu tive que voltar a trabalhar com AutoCAD, porque tinha acabado aquele processo daquele projeto específico em Revit, eu falei, meu Deus do céu, não tem mais como, não tem mais ficar dando trim para mexer nas coisas, sabe? Não tem como voltar. E o Revit, então, ele é exatamente para você que está procurando se atualizar, que você quer ter mais produtividade, que você quer ser mais ágil, e também para você que procura melhores oportunidades de trabalho, que você quer uma colocação melhor, ou que também você quer que os seus clientes te vejam de uma forma diferente, você que quer atender mais clientes, encher sua carteira. Então, o Revit, ele com certeza é para você e ele vai acelerar e muito a sua vida, vai te dar muito mais qualidade de vida. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se você acredita que o Revit acelera mesmo esse trabalho, se tudo que eu fiquei aqui falando aqui foi só... Você discordou com o que eu falei. Se você discordou também, põe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Um beijo, até mais!